Vamos analisar a fundo as engrenagens por trás de espetáculos e entender por que alguns são apostas certeiras no Brasil e outros, apesar de geniais, enfrentam barreiras culturais e estruturais quase intransportáveis. Bom, gente, eu sou o Vini, espero que vocês gostem do tema de hoje. Trouxe um tema que vocês próprios me pediram no último vídeo, musicais que poderiam dar certo aqui no Brasil, musicais que poderiam não dar certo aqui no Brasil. Vou comentar sobre eles, vou comentar sobre seus respectivos motivos. Mas, antes desse vídeo começar, eu preciso pedir encarecidamente para vocês deixarem esse like, se inscreverem aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo, porque aqui a gente tá trazendo vários vídeos pro canal, não só aqui pro YouTube, mas também vários conteúdos de qualidade lá pro meu Instagram e pro meu TikTok, então você não pode deixar de me seguir, tá aparecendo aqui na tela, é o mesmo nome do perfil, o mesmo nome do canal, e aproveita, vai lá embaixo, tem meus links, lá você vai encontrar todos os links, não só do Instagram como do TikTok também, e lá a gente vai ficar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais grudadinho, um pouquinho mais junto. E se você tem certeza que se você gostou desse tipo de vídeo, lá você vai ter conteúdos diários que você realmente vai gostar também. E hoje então eu vou trazer esse também que eu gosto tanto, que vocês próprios pediram, que é sobre musical, mais especificamente musicais que poderiam dar certo, musicais que provavelmente não vão dar certo se vierem aqui pro Brasil. E quando eu digo não dar certo, eu tô falando de bilheteria, logística, estrutura, recepção do público, críticas e tudo mais, sabe? Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve, assina o sininho de notificações. Aproveita e me segue no meu Instagram e no meu TikTok. Agora bora começar essa análise dessa lista de musicais que podem dar certo, musicais que podem não dar certo aqui no Brasil. Começando, né, pelos desafios, a gente precisa falar sobre Hamilton, criado pelo Lin-Manuel Miranda. Esse espetáculo é um grande marco da Broadway moderna, mas a essência é puramente americana. Ele é inspirado na biografia do Ron Chernow, né? O musical então detalha a vida do Alexander Hamilton, desde a sua chegada como órfão das Caraíbas, né, até seu papel crucial como braço direito do George Washington e o primeiro secretário do Tesouro, né. O libreto é uma obra-prima, gente, da retórica. Ele mistura então hip hop, R&B e referências de gabinete e rap. No entanto, para o público brasileiro, a barreira é muito dupla. A gente tem duas grandes questões, a barreira histórica e a barreira linguística. Hamilton narra o acordo de 1790 e as discussões constitucionais de James Madison e Thomas Jefferson. Sem a base educacional que os americanos têm sobre seus pais fundadores, que aqui no Brasil a gente não tem essa base, a trama política ia perder esse apelo emocional. Os brasileiros não iam querer ver essa história porque eles não iam entender. Além disso, a métrica do rap que o Lin-Manuel Miranda faz é muito preciosa, que qualquer adaptação para o português corre o risco de sacrificar, né, o sentido original ou agilidade rítmica, que rendeu então 11 Tony Awards e um Pulitzer pro musical. Talvez eles não seriam o ideal estarem aqui no Brasil justamente por causa dessa preciosidade rítmica que o Lin-Manuel Miranda criou com grande domínio, grande fascínio. Outro caso emblemático é Six, das mentes de Toby Marlowe e Lucy Moss. O show então é essa competição pop entre as 6 esposas do Henrique VIII, a Catarina de Aragão, a Ana Bolena, a Jane Seymour, a Ana de Cleves, a Catarina Howard e a Catarina Parr, né? Cada uma então apresenta a sua trama em busca do título de vocalista principal. Catarina de Aragão abre com o agressivo No Way, né? No way, there's no way, sobre a anulação do seu casamento. Daí a Ana Bolena traz esse deboche com a música Don't Lose Your Head, antes da sua execução, Não Perca Sua Cabeça, que nem a tradução diz. A Jane Seymour já vem com um tom mais emocionante, com o Heart of Stone, que é a grande balada do musical, sobre ser a única que o rei realmente amou por ter gerado um herdeiro. Bom, embora o formato desse show, né, seja atraente por ser algo diferente, a força de Six reside no conhecimento de mundo. É a mesma coisa com Hamilton, sobre a monarquia britânica. No Brasil, a gente tem figuras como a Ana de Cleves ou a Catarina Parr, são nomes muito distantes nos livros de histórias brasileiros. Sem essa identificação imediata com essas figuras históricas, o musical ele acabar correndo o risco de ser visto apenas como um grande show de figurinos brilhantes,
só que daí esvaziando essa crítica feminista que elas têm em relação ao Henrique VIII, e esse empoderamento que as rainhas conquistaram ao reescreverem seus próprios finais, né, nessa música final que existe Six. Não seria talvez uma boa ideia trazer aqui pro Brasil. Claro que a proposta é muito legal por ser, assim, um grande show, mas eu acho que não caberia aqui justamente por se tratar de uma proposta mais britânica mesmo, de momentos históricos. Daí no campo da sátira, a gente tem The Book of Mormon, dos criadores de South Park, o Trey Parker e o Matt Stone, e o Robert Lopes, né? O desenvolvimento durou 7 anos para acontecer e resultou em uma crítica ácida à Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Então, essa trama segue os Elder Price e os Cunningham em uma missão em Uganda, onde eles tentam pregar em uma aldeia devastada pela fome e pela opressão do General Bud Fucking Naked, né, que originalmente é o General Coney. O humor desse musical, gente, é visceral, com as músicas como Rasa, Diga, Eaboy e o surreal Spook Mormon Hell Dream, né? Só que daí o problema pro mercado brasileiro é a especificidade do alvo. O mormonismo é uma cultura muito enraizada nos Estados Unidos. Salt Lake City é o epicentro, né? E essas piadas sobre o Joseph Smith ou a teologia mormon podem não ressoar ou até serem consideradas meio ofensivas demais em um país com uma base forte muito religiosa conservadora que é o Brasil, limitando drasticamente o alcance comercial da peça. Muitas pessoas talvez não gostariam de assistir justamente por ser essa crítica tão pesada que funcionaria melhor lá fora, né? E daí pra gente fechar todos esses musicais que eu acho que não funcionariam aqui no Brasil, a gente vai ter a grande barreira física, dessa vez física, não histórica, não nenhuma cultura, que é Harry Potter and the Cursed Child, que é Harry Potter, a Criança Amaldiçoada, né, e também a barreira temporal de Anything Goes. A peça de Harry Potter exige que o teatro passe por reformas estruturais, é bem simples, ou tem reforma estrutural ou não acontece a peça para acomodar efeitos muito grandiosos, iluministas, complexos e mecânicas de palco que simulam a magia de Harry Potter, só que no palco. É um investimento de infraestrutura que dificilmente se paga no Brasil, sem subsídios pesados ou ingressos a preço proibitivo, sabe? Que ficaria fora, o público não ia querer comprar também se fosse muito caro. Já daí a gente tem Anything Goes, com clássicos do Cole Porter, depende do estilo de comédia faresca dos anos 30 e o sapateado clássico, que hoje ele vai atrair um público, com certeza, mas muito reduzido, competindo com produções visualmente muito mais agressivas e modernas. Então no mercado talvez não seria a melhor proposta, apesar de já ter vindo produções de Anything Goes para escolas, eu acho que seria divertido, mas talvez não teria o apelo comercial de que outros musicais como Meninas Malvadas, Wicked, coisas do tipo, teriam. Claro que é sempre ideal a gente abrir, expandir, mas é essa mesma coisa, é a mesma coisa que pode acontecer com Six, Hamilton, enfim, vários outros musicais. Agora, bora mudar então pro lado do sucesso garantido. A gente vai mergulhar na profundidade agora do musical Hadestown. Ele foi desenvolvido pela Anais Mitchell e dirigido pela Rachel Chavkin, né? Este musical, então, é a adaptação do mito do Orfeu e da Eurídice para um cenário pós-apocalíptico inspirado na Grande Depressão, né? Bom, a narrativa, ela é conduzida pelo Hermes e ela mostra Orfeu tentando resgatar Eurídice da fábrica subterrânea de Hades. O diferencial do musical Hadestown é a sua universalidade. O brinde de Persephone em I Raise My Cup ou o dilema de Orfeu em Wait For Me tocam em sentimentos humanos fundamentais: amor, dúvida e sobrevivência. A música, que rendeu 8 tones, é uma mistura hipnótica de folk e jazz, e daí aqui no Brasil, onde o drama é épico e tragédias românticas, vocês podem pensar em óperas ou até em novelas mesmo, tem um forte apelo, então funcionaria muito aqui no Brasil Hadestown. Hadestown se encaixaria como uma luva, com certeza. A estética industrial e a força dos Três Moiras criam um espetáculo visual e auditivo que, independente do contexto, se é nacional ou internacional, ele é muito específico para emocionar. Eu tenho certeza que o povo ia gostar. E daí outro nome gigante da Broadway, que provavelmente ia ser um sucesso aqui no Brasil, é Moulin Rouge, o musical, né? Diferente do filme de Baz Luhrmann, o musical da Broadway expande o catálogo musical para incluir hits contemporâneos. É a jukebox definitiva, tanto quanto Mamma Mia ou And Juliet. Essas músicas de artistas como Katy Perry, Sia, Pink e o icônico medley Elephant Love Medley garantem que a audiência reconheça cada nota.
O espetáculo é uma grande explosão sensorial de vermelho, veludo e luzes, e aqui no Brasil o público ele valoriza muito a produção ostensiva e a oportunidade de ouvir sucessos pop em contexto teatral. A gente pode até citar Brilha La Luna, né? É o tipo de show que gera engajamento midiático e muito imediato, porque a barreira linguística ela é quebrada pela familiaridade com as músicas que tocam nas rádios brasileiras aqui ó, há décadas. E continuando na mesma linha de ícones globais, a gente teria MJ The Musical, que ele é focado no ele é um musical autobiográfico do Michael Jackson, MJ, né? Ele é focado na criação da turnê Dangerous de 92 e o musical explora então a mente criativa do Michael Jackson. Ele é escrito pela Lynn Norris, e coreografado pelo Christopher Weldon. O show ele vai utilizar mais de 25 músicas, 25 sucessos do nosso queridinho rei do pop. Ainda tá vindo um filme por aí, então acho que seria o momento ideal para eles montarem MJ The Musical aqui no Brasil. No Brasil, Michael Jackson é uma figura quase religiosa, com certeza, da cultura pop, e as visitas ao país, aqui no Brasil, e o impacto dos seus videoclipes no imaginário do brasileiro garantem que o musical seja um sucesso de bilheteria intergeracional, gente, e com certeza vai ser grande coisa. O espetáculo ele não vai tentar ser uma biografia linear, sabe, polêmica, mas sim uma grande celebração da arte, o que vai evitar rejeições e foca que o brasileiro mais ama música de qualidade e dança de alto nível. Para complementar os sucessos, a gente vai ter Dirty Dancing e Frozen. O primeiro capitaliza em cima de um dos filmes mais reprisados da história da TV brasileira, focando na nostalgia da famosa coreografia final. Já Frozen é a força da Disney em seu ápice, com as músicas adicionais de Kristen Anderson Lopes e Robert Lopes. O musical ele vai trazer a magia de Arendelle pro palco, com efeitos de gelo, que são assim, gente, o sonho de consumo de qualquer público familiar. É uma grande marca que já entra em catarse com sold out garantido, movida pelo fenômeno de Livre Estou. É lindo de ver esse musical no Disney Plus. Eu tenho certeza que arrasaria aqui no Brasil. Agora, comenta aqui embaixo o que vocês acharem desses 5 musicais que eu trouxe que não funcionariam e o que vocês acharem desses 5 musicais que eu trouxe que funcionariam aqui no Brasil. Bom, gente, em resumo, o sucesso no Brasil ele só depende do equilíbrio entre o fator espetáculo e a universalidade do tema. Musicais que exigem um doutorado em história americana e uma tolerância a sátiras religiosas muito específicas tendem a sofrer consequências, enquanto produções que celebram ícones globais, que nem agora tá em cartaz Tina Turner, o musical, amores trágicos e grandes hits pop, como Moulin Rouge, encontram terreno fértil e apaixonado pelos palcos brasileiros. Tenho certeza que seriam ótimas ideias esses nomes que eu trouxe. Agora só basta grandes produtoras verem esse vídeo e comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!